Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma aula nossa aqui, é uma videoaula no nosso canal multidisciplinar, ok? E nós vamos ver nessa aula aqui, que eu não vou mais numerar as aulas, eu vou começar a colocar somente os assuntos, tá ok? E eu vou fazer até um adendo aqui, abrir um parênteses e falar o seguinte. Essas nossas aulas, elas não podem levar muito tempo. Quando você tem uma aula tutorial online, uma conferência online, é diferente, pô. Eu faço com o pessoal da minha equipe, online a gente passa 1, 2 horas falando, aqui não dá. Até porque a gente tem um certo limite. Se colocar muitos minutos, tem gente que isso é fato. Ah, poxa, essa aula é muito grande, eu não vou ver, vai pulando a aula. Tá? Então a gente vai procurar resumir, basicamente porque na homepage, na plataforma que nós estamos preparando, vocês vão ter o curso completo que eu vou preparar. Por exemplo, essa aula são sobre os tipos de números que você usa matematicamente falando. E você vai entender bem, tá? Então me segue aí. Olha aí. Nós temos vários tipos de números que você usa e às vezes você utiliza tanto na tua vida diária, dentro da natureza, como nos cálculos, né? Mas às vezes você não tem noção por que esse número é assim. Então vamos lá. Os números reais, eles pertencem a um conjunto de números naturais, tá? Números inteiros, números racionais e números irracionais. Tudo isso eu vou jogar na natureza. Eu falei para vocês, se você aí não está sabendo, eu escrevi a minha coleção de matemática, eu levei de 5 a 6 anos, e ela pretendo colocá-la na internet. Tudo feito por mim, pesquisei, o que eu sabia eu fui colocando. Tá ok? Eu vou voltar aqui para falar de cada um deles. Os números naturais que está dentro do conjunto universal de números reais são aqueles números que eles começam do zero. Zero não vale nada, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 4 mil, 4 milhões, 10 trilhões, 10 quatrilhões, bababá, bababá, é infinito, eu vou embora. Esses são os números que eu tenho na natureza. Eu tenho 3 casas, eu tenho 10 carros, eu tenho R$ 1 milhão, R$ 1 eu vou contando e tenho 1 milhão, por aí vai. Números inteiros. Os números naturais são representados pela letra N, tá? De November. E os números inteiros dentro dos reais, eles são representados pela letra Z, de Zorro. Esses números inteiros que tem aqui, eles podem ser tanto positivo quanto negativos. Zero é o inicial. Então eu tenho 1, 2, 3. Como eu tenho menos 1, menos 2, menos 3. Então, quando você começar a trabalhar com o número negativo, é como se fosse para o passado, tá ok? Você trabalha com números inteiros, que é um número, são números reais. Onde quer que eu aplico isso aqui na vida nossa? Eu aplico para o futuro e eu aplico para o passado, pessoal. Quando eu vou chegando ao passado, é questão de física, eu não vou explicar bem. Eu vou numa velocidade da luz, digamos, ou numa velocidade até maior que já existe, mas deixa para lá. Eu vou retrocedendo, então eu vou tudo negativo, eu vou para o passado. Tá ok? O outro que eu tenho são os números racionais que pertencem aos reais. Os números racionais, eles são representados pela letra Q de Quebec. Como é que são os números naturais? Racionais. São aqueles que eles se dividem. Eu tenho o numerador e tenho o denominador. É uma divisão, é uma fração que pode ser positiva como pode ser negativa. Tá? E finalmente, nos números reais, eu tenho os números irracionais. Quais são os números irracionais? São aqueles que quando você vai obter, você não tem um valor bem exato. Você pode até ter, tá? Por exemplo, eu pego qual é a raiz quadrada de 4? É 2. Mas se eu quiser a raiz quadrada, por exemplo, de 7,3,
não é 7,3. Você já viu quanto é que vai dar. Então é um número que ele é impensável. Veja bem, isso aqui, se você quiser decorar, você pode. Os irracionais vêm de Índia, da letra I. Você só vai entender melhor quando eu comecei a mostrar para você em que expressões matemáticas, em que equações e inequações eu vou colocar esses números. Esse que é o problema da matemática. Eu falo, isso é a minha opinião. No Brasil, geralmente, o aluno da matemática ele quer decorar, pessoal. Matemática você não decora, você tem que compreender. Você tem que entender. Depois dos números reais, eu tenho os números naturais. Tá ok? Os números naturais são todos os números inteiros positivos, incluindo o zero. Quando eu tenho o n só aqui e eu tenho ele com essa estrelinha aqui, esse apóstrofo ou algo parecido, significa que é um natural sem o zero. Quando o natural é com zero, ele vem normal. Quando ele vem dessa forma, com essa configuração, ele é sem o zero. Terceiro tipo, números racionais que nós vimos lá nos reais. Tá? São esses números aqui. Ó. Aqui está significando uma fração, que não aparece o numerador aqui. Então, são números inteiros, tá? Números decimais exatos. Se eu dividir por 100, eu vou ter aqui duas casas decimais. Se eu colocar 3, também um número racional é uma dízima periódica. Quando é que é uma dízima periódica? Diferente do irracional, que tem valores diferentes, como o valor de π, por exemplo, 3, ponto, tal, vai embora, 14, 83, pá. A dízima é quando você chega nessa parte decimal e infinitamente você chega no mesmo valor do número. Então, uma dízima periódica. Uma fração que dá um resultado decimal, centesimal, e uma que dá um número inteiro, 4 dividido por 1 dá 4, é um número racional. Números irracionais, está aqui, ó, exemplo de números irracionais. A raiz de 3, tá? Você vê que não tem dízima aqui. Uma dízima periódica ela é racional, ela não é irracional. Raiz de 3 dá esse valor. E você vai embora. A raiz de π dá isso, é infinito. A raiz de 2 também. A raiz de 5 e por aí vai. A raiz de uma fração, 83. Esse é o irracional. Ah. Números ordinais e cardinais. Você vai dizer, poxa, eu tenho que estudar? Você tem. Você sabia que tem muita gente que numa prova, numa entrevista de emprego numa empresa, não sabe isso e é bom que você saiba? Gente, pessoal, meu seguidor aí, o conhecimento é a maior arma que você tem para crescer na sua vida. Se você tiver educação que vem do lar e você tiver uma cultura, conhecimento, ninguém te derruba. Você pode até não conseguir um emprego, mas que você vai deixar a tua marca lá, vai. Você vai ser diferenciado, tá? Vamos lá. Eu tenho os cardinais e tenho os ordinais. Está aí os cardinais. 1, 2, 3, 4, é tudo na ordem. 30, 31, 32, 30. Esse cardinal aqui, ó. Porque quando eu quero o ordinal, é primeiro, segundo, vem sempre na ordem. Terceiro, tá ok? O número da minha casa é número 2. A quadra que eu moro nesse condomínio aqui, onde que eu estou morando, a quadra é 20. E o número da minha casa é 2. Eu já sei que são números naturais. Tá? Eu nunca vi falar que tem uma casa com número 0. A casa é melhor ela não ter número, mas número 0 não existe. Então, o número da sua casa ele é um número natural, tá? Que pertence ao conjunto N. Pertence ao conjunto N, ele tem 0 e tal. Assim como ele pertence àquele que não tem 0. Então, propriamente, é o que não tem 0. Jogando de outra configuração dele, eu tenho que a minha casa ela tem o número cardinal 2, ela tem o número da quadra 20, que é o cardinal 20, tá? E falando de uma maneira super
ordinária, digamos assim, ou na parte da ordem, ela é a segunda casa da minha quadra. Então, tudo que está primeiro, segundo, terceiro colocado está como um número, uma seção ordinal. Está na ordem. Eu tenho os números fracionários. Tá? Você sabia que tem gente que não entende o que é uma fração? É isso que você tem que entender, porque eu vou começar a passar para vocês expressões matemáticas. Tá ok? Eu garanto para você que está aí, que se eu chegar agora, eu não vou dizer para você que eu nem lhe conheço, mas é um prazer estar aqui. Eu escolho uma pessoa numa multidão, aí eu chamo a pessoa e digo assim: quanto é 2 mais 2 vezes 4 dividido por 2 menos 5 vezes 2? Coloca no papel. Você acredita que essa pessoa, via de regra, 9 entre 10 pessoas ou até as 10 não vão acertar? Porque tem ordem, pessoal. Eu tenho que saber o que é adição, o que é subtração, que é outra aula minha, o que é multiplicação e o que é divisão. Você vai dizer, porra, mas o comandante tem que estudar isso? Eu faço questão, porque eu tenho que fazer cálculos. E a minha tripulação, eu viajando, ela vai confiar em mim. Um chefe de máquina está lá, tem o serviço do meu amigo lá embaixo. Mas tem um cálculo, eu tenho que conhecer estatística. Eu fiz curso sobre estatística. Eu vou trabalhar com partes, com frações. Eu pego um chocolate que tem 5 tabletes aqui. Tá ok? Se eu comer 2 deles, eu comi 2 em 5. Então eu comi 2 do total de 5. Eu comi aqui 4 do total de 5. Tá ok? Se eu pegar uma barra com 5 tabletes aqui, e eu não comer nenhuma, isso vai ficar 5 para 5, que é igual a 1, que vai dar uma barra inteira. Entenderam? Então a unidade ela tem que ser dividida. Tudo que eu consumo, eu vou tirando dali, eu vou tirando desse denominador aqui. O que é que eu posso dizer? Que 4 quintos é maior do que 2 quintos. Por que que é? Aí bora jogar para a filosofia. É assim que você que está aí, eu quero que você pense. Ah, vem cá, se eu comer 4 vai me encher mais rápido do que 2. Então é por isso que 4 quintos é maior do que 2 quintos. O meu filho com a minha esposa são literalmente tarados por chocolate. Quando eu trago o meu filhinho, eu tenho um filho que é a minha vida, o Roberto Christopher, que puxa para mim quase em tudo. Eu faço até uma propaganda que a esposa dele pergunta, você quer que ele seja comandante como você? Depende dele. Quando eu chego com chocolate, ele diz assim, papai, me dá um pedacinho do chocolate, eles vêm dividido, né? Geralmente eu dou só um pedacinho desse aqui para ele, então eu dou 1 quinto. Eu sei que sobraram 4 quintos. Quando é de tarde, eu dou mais 1, sobrar 3 e por aí vai. Números consecutivos. O que são números consecutivos? 1 mais 2 é 3. 1 mais 2 mais 3 são 6. 1 mais 2 mais 3 mais 4 são 10. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. O consecutivo é sempre aquele número que vem após, na ordem que você está falando. Não é primeiro, segundo, terceiro. Ordinalmente ele vem assim. Mas eu trabalho com números naturais. Então, 1 mais 2 mais 3. Se eu tiver até o 10 e eu somar, o número consecutivo ou consecutivo de 10 é 11. O consecutivo de 1000 é 1001. O consecutivo de 1.220.000, o consecutivo dele é 1.221.000. Tá? Números romanos, você precisa conhecer, porque tem relógio que tem números romanos, e o pessoal que é marítimo, aí, que é da área do mar, tem que ler calado, pessoal. O calado, para quem não sabe, geralmente tem empresas, tem fabricações de navio, classificação, que colocam de ambos os lados, eles colocam o número indo-arábico, só que o certo é indo-arábico de um lado, que é esse normal que a gente usa, e romano do outro. Então tá aqui os números romanos, ó. 1 é um I maiúsculo, 2 é 2 Is, 3 é 3 Is. Eu faço questão de ler aqui. 4 é um I e um V, 5 é um V, 6 é um V e um I, 7 é um V e 2 Is, 8 é um V e 3 Is, 9 é um I e um X, 10 é um X, 20 são 2X e por aí vai aqui. 40 é um X e um L, né?
Só que aqui colocaram errado, tá ok? Porque, não, tudo bem, eles desculpa, passa essa daí. 50 é um L, 60 é um L e um X, aqui está o oposto para dizer qual é o 40, para não ficar 4X. 70, 80, eu somo o 50, que é o L, com mais 3X. O 90 é um X e um C, o 100 é um C, o 200 vai, o 400 já é um C e um D, o 500 é um D, vem. O 900 já é um C e um M, porque 1000 é M e por aí vai, pessoal. Eu tenho 4.000, quando eu tenho 5.000 vem com traço em cima, 6.000, tal, 9, e quando eu tenho 10.000, eu tenho um X com um traço em cima. São números romanos e pouca gente sabe disso, mas agora você está sabendo. Finalmente eu tenho números egípcios. Então nos hieróglifos ou hieroglifos, tá? São esses aqui, ó. Esse sinal significa unidade. Esse Vzinho, ou esse U ao contrário, era 10. Esse quase que um acento, um ponto de interrogação ao contrário, era 100. Esse desenho com a lua era 1000. Essa vara era 10.000. Esse bichinho que está aqui era 100.000. E esse todo aqui era 1 milhão. Então, naquela época, quando você está olhando, cuidado com o efeito de ótica, para não dar ilusão de ótica. Você vai ver que aqui, aparentemente, é uma pessoa. Você conseguiu notar isso? Tem gente que viu um cálice, né? Tem gente que vê um bicho ou vê 2 pés aqui. Cuidado quando você for ser escolhido para uma entrevista entre outros concorrentes para pegar uma empresa. Ele vai perguntar o que é que você está vendo. Tem gente que vê 2 pés aqui. Vê 2 pés, vê alguma coisa como uma cabeça. Tem gente que vê como se fosse um vaso com alguma coisa aqui em cima. Tem gente que vê como se fosse uma árvore. Tá? Um retângulo, na verdade, está aqui o joelho da pessoa dobrado, a perna, né? O joelho para cima, o tronco dela, o pescoço, o bracinho aberto e alguma coisa na cabeça dela. Então isso daqui era 1 milhão. Tá ok? Gostou da aula? O meu e-mail é roberto.alfinaute@gmail.com. O YouTube do Comandante Roberto Andrade é esse aqui, é Comandante Roberto Andrade mesmo. O meu Instagram com a minha equipe lá é @cmtandrade. Pessoal, muito obrigado se você gostou. Um até breve para você. Dê um like, tá ok? Se você clicou aqui, principalmente pela primeira vez, é porque você ficou meio curioso. Então você quer conhecer tudo, em diversas áreas, física, química, matemática, inglês, espanhol, cultura geral de navegação, a história da navegação, curiosidades marinheiras, o linguajar que a gente usa, navegação astronômica, o que você imaginar tem. Até dicas para você, entre aspas, embelezar o teu canal ou o teu vídeo na internet. Sabia disso? Muito obrigado pela atenção dispensada. Até a próxima. Como eu disse, dê um like. Se você se inscrever, você não vai se arrepender. E clica no sininho, porque a minha esposa já clicou lá. A minha esposa sabe. Daqui a pouco ela vai dizer, amor, chegou um vídeo seu. É uma das fãs que eu tenho, não poderia ser diferente. Tchau. Vamos chegar aqui.